Boa noite, em comemoração ao mês da conscientização da endometriose. Hoje nós teremos um convidado muito especial, especialista em endometriose e cirurgia de endometriose, robótica por vídeo. Eu vou fixar a nossa live aqui e já vou convidar o Dr. Rafael para entrar e tirar todas as dúvidas de vocês. Vai ser uma conversa, um bate-papo. Já tem algumas perguntas que as meninas fizeram hoje pelo Instagram, mas vocês podem colocar as perguntinhas de vocês, já aproveita e manda aí o aviãozinho para as amigas, mesmo que não seja, a pessoa não tenha mais a solicitação assim, já não tenha, tem endometriose, mas não é para fazer cirurgia, alguma coisa desse tipo, mas o Dr. Rafael ele vai explicar o todo sobre a cirurgia e a endometriose. A gente não vai focar só na cirurgia, a gente vai focar nos sintomas, tratamento da endometriose, nas dúvidas que vocês têm. E aí a gente vai fazer um bate-papo bem bacana para vocês. Combinado? Vou colocar aqui, fixar a live e vou chamar o nosso queridíssimo Dr. Rafael. Vamos lá, deixa eu só fixar aqui. Vou chamar o Dr. Rafael agora para entrar conosco. Deixa eu ver aqui mais. Manda para as amigas. Vamos movimentar essa live. Coloca aí um aviãozinho. Vamos lá, doutor Rafael. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. O doutor Rafael, para quem não sabe, ele mora no Recife, é um especialista em cirurgia robótica, por vídeo, trabalha com endometriose, miomas, e ele vai falar um pouquinho sobre ele, melhor do que ninguém, né? Para falar um pouco sobre o currículo dele, para depois a gente entrar na endometriose mesmo. O doutor Rafael é um fofo, as meninas gostam muito dele, ele é aqui em Caruaru, conosco lá na clínica. Então, assim, já coloca aí o aviãozinho, chama as colegas, as amigas, vamos para um bate-papo bem bacana durante essa noite. Olá, boa noite a todas e a todos, né, também. Meu nome é Rafael Alves, primeiramente, muito obrigado, Efigênia, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você e sempre um prazer também poder trabalhar junto a você no atendimento às nossas pacientes de endometriose. A gente sabe que é uma doença que castiga um bocado, e a gente sempre pode fazer a diferença nesse sentido, tanto no tratamento Só um clínico. pouquinho, doutor Rafael. Licença. Pessoal, vocês estão ouvindo direito, doutor Rafael? Consegue ouvir bem? Coloca isso sim, por favor. Meninas, vocês estão conseguindo ouvir direitinho o doutor Rafael? Por gentileza, estou achando o áudio um pouquinho baixo, mas veja se vocês estão conseguindo ouvir bem. Conseguem me ouvir alto e claro? Se precisar, Então, eu aumento um pouquinho a voz. Então, vamos que vamos. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês e com você, Efigênia, que a gente consegue desenvolver um trabalho bem legal, um trabalho que realmente é muito necessário voltado para a endometriose e algumas outras doenças. Mas, antes de mais nada, meu nome é Rafael Alves, sou ginecologista, especializado em videocirurgia e cirurgia robótica. Minha formação se iniciou aqui em Recife, no CISAM, onde eu me formei ginecologista e obstetra. Depois fui para a Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, onde eu evoluí para videocirurgia ginecológica. E, finalmente, finalizei a minha formação geral com um ano de cirurgia robótica lá no Hospital Albert Einstein, onde eu consegui realmente galgar essa melhor qualidade e essa maior tecnologia voltada para o tratamento da endometriose. A endometriose
ela é uma doença que pode precisar ou não de tratamento cirúrgico, não é toda endometriose que tem indicação cirúrgica, muitas vezes a gente só precisa do tratamento clínico. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou deixar você, Efigênia, conduzir um pouquinho mais nossa reunião. Então, me conta aí o que é que você programou, como é que você se organizou. A gente hoje vai explorar bastante, doutor Rafael. Vocês perguntem muito, ele é uma celebridade, não é todos os dias que nós estamos aqui dividindo tela e trazendo esse conhecimento vasto para vocês. Mas como vocês já sabem, a gente sempre ressalta a questão da dor, a gente acha que dor é normal e a gente sabe que não é normal, precisa de tratamento. A endometriose, ela atinge 1 a cada 10 mulheres no Brasil. Hoje nós temos mais de 10 milhões de mulheres com endometriose. A gente sabe que em média 3 milhões tem diagnóstico, o restante não tem. Ainda existe a questão desse diagnóstico tardio, né? 7 a 9 anos, às vezes aqui no Brasil, não só no Brasil, como em outros países também. A gente não está muito distante dos países europeus. Então, a média é isso. A gente acha que a endometriose, às vezes, é fácil, em alguns casos, de diagnosticar, mas tem alguns casos que são delicados. As mulheres, quando vão para fertilização in vitro, às vezes que faz um procedimento, que faz algum exame mais invasivo, é que vão descobrir que se realmente tem endometriose. Ressaltando também que 2 a 11% dessas mulheres que têm endometriose não têm sintomatologia, então fica mais difícil de fazer esse diagnóstico. Mas o doutor Rafael vai falar um pouquinho o que é a endometriose, de uma forma bem simples para vocês. A gente sabe que tem aquele 7D, que eu tanto teclo, né? Dispareunia, dor na relação, enfim. Vai falar um pouquinho. E depois a gente vai falando sobre as questões também de indicação de cirurgia, qual o melhor método de cirurgia, quem faz cirurgia, se realmente precisa voltar a ter estilo de vida saudável, ou pode ter uma recidiva para fazer depois, posteriormente, outra cirurgia. E assim a gente vai nessa discussão desse caso gostoso, né? A endometriose é uma doença que ela é crônica, progressiva, mas que precisa de um olhar diferenciado e vocês precisam não ser apenas um papel. Eu sempre digo para meus pacientes, vocês não são um diagnóstico, vocês são mulheres, vocês precisam de empoderamento, vocês são protagonistas da história de vocês e nós estamos aqui para acolher da melhor forma possível. Estou puxando sardinha para Rafael, mas ele sabe que ele mora no meu coração, mas o tratamento dele é um tratamento todo acolhedor, ele vai pegar o paciente lá na sala de espera, atrás, então as pacientes assim são maravilhadas. Tem algumas aqui que já entraram, disseram que ele é maravilhoso, enfim. Então, os elogios são muitos, graças a Deus. É muito bom a gente estar na equipe, que a gente sabe que tem simpatia pelo nosso paciente, porque eu me preocupo com ela desde... passou por mim os profissionais que vêm seguindo, principalmente quando a gente faz a indicação. Priscila é aí a nosso xodózinho, né, Priscila Clara? Nosso xodó. Pronto, vamos lá, doutor Rafael. Todos, pode ficar aí. Perfeito. Então, vamos conversar inicialmente sobre o que é endometriose. Eu gosto sempre de explicar de uma forma muito simples, para que a gente possa entender. A gente às vezes fica com medo de não conseguir entender porque é medication, porque é palavra de médico. Eu gosto sempre de explicar de uma forma muito simples. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que pensar no útero, que está dentro da nossa barriga, do abdômen, e a gente tem que pensar no abdômen como um todo. Então, o útero é mais um órgão dentro da barriga. E aí, a forma que eu gosto de explicar de forma muito tranquila é que existe o revestimento interno do útero da paciente. Esse revestimento interno que pinta o útero por dentro é o endométrio. E esse endométrio, eu gosto de dizer que ele é mais ou menos como se fosse uma tinta com sementes de grama. Então, estamos lá dentro do útero, pensa que o útero é um quarto, e a gente está lá dentro do útero, olha para as paredes, olha para o teto, para o chão, e é como se a gente tivesse com toda essa superfície pintada por essa tinta especial, que é como se fosse tinta com sementes de grama. E todo mês, lá dentro do útero, dentro desse quarto, a grama cresce. Chega no final do mês, e aí chega lá o síndico do útero e vê a grama bem alta. E aí a gente vai e corta toda essa grama. Então o síndico do útero diz, essa grama aqui dentro está muito alta. E a gente corta toda essa grama fica soltinha, e ela sai pela porta, que é a vagina. Então, a gente tem a menstruação. Isso é menstruação, todo mês acontece. Qual é o problema da endometriose?
é que esse revestimento interno do útero, esse endométrio, essa tinta com sementinhas de grama, ela vai parar fora do útero, solto dentro da barriga, em cima do intestino, em cima da bexiga, em cima dos ovários. E todo mês acontece a mesma coisa. Essa sementinha cresce e aí libera-se essa graminha para dentro da barriga soltinha, e isso não é normal. Então essa graminha solta dentro da barriga, esse sangue solto dentro da barriga, causa dor, causa inflamação e causa aderências. E baseado nisso, é que a gente tem muitos dos sintomas que a endometriose causa. Então, basicamente, o que é endometriose, para ninguém mais esquecer, endometriose é endométrio fora do útero, onde ele não deveria estar. Isso causa todos os sintomas. Então, essa é a definição. Doutor, aderências, fala um pouquinho aí para as meninas, que às vezes elas ficam com dúvida. Aderência é quando há essa conexão dos órgãos, tipo, como se fosse coladinho, né? Como se tivesse uma teia de aranha. Como é que tu poderia explicar para elas entenderem de uma forma mais fácil a aderência? Então, aderências são coisas grudadas umas nas outras. Então, a lesão de endometriose, essa lesãozinha que está fora do útero, quando ela encontra outra lesãozinha de endometriose, elas se grudam, elas se colam. Só que elas não se colam e necessariamente elas ficam fixas. Então, pode ser uma aderência forte, uma aderência sem, vamos dizer assim, uma conectividade longa entre elas, ou pode ser uma aderência de fibrose que ela é longa. Então, o ovário está preso como se fosse por uma teinha de aranha aqui na parede do abdômen ou atrás do útero. E isso são aderências. O problema das aderências, muitas vezes, é que elas deixam o útero mais preso, o que pode acarretar numa dor durante a relação. E outro problema é que os ovários e as trompas, eles podem ficar grudados em lugares que não são corretos. E a trompa, para funcionar, ela precisa estar soltinha. Se essa trompa não estiver soltinha, ela pode não funcionar bem. Isso pode acarretar em infertilidade, isso pode trazer infertilidade. Mas me contem aí, se vocês têm alguma dúvida, escrevam aqui embaixo. Vamos interagindo que a gente vai conseguindo responder tudo e trocando um papo legal. E até porque a participação de vocês é fundamental para a gente. É que faz toda a diferença. A gente quer trazer o conteúdo para vocês, mas vocês precisam estar tirando dúvidas conosco para poder a gente interagir e saber até que ponto as dúvidas de vocês. Vocês têm dúvidas, o que vocês poderiam perguntar. Enfim, isso, doutor Rafael. Vamos voltar, Efigênia, para falar um pouquinho que você falou no começo sobre o quão presente isso é na nossa população, e eu acho que você não chegou a falar, mas a endometriose, ela está presente, ela é um diagnóstico que acomete 10 a 15% da população. Então, veja, se a gente tem 100 mulheres, de 100 mulheres, 10 a 15 vão ter endometriose. Isso não quer dizer que vão ter endometriose grave, mas vão ter algum grau de endometriose. E às vezes, doutor Rafael, tem meninas já que chegam às vezes no consultório com 15 anos, já tem o diagnóstico de endometriose. E tem mulheres também, é bom a gente ressaltar, né? Que nem sempre, porque eu já tive um filho, porque eu tenho 30 anos e não tenho sintomas da endometriose. Às vezes aquele gatilho da endometriose ali, ele depende muito de outros estímulos, do seu estilo de vida, do seu grau de estresse, do sono, falta de exercício físico. E às vezes essa mulher pode passar a ter sintomatologia depois dos 30 anos, depois de uma certa idade, não necessariamente nas primeiras menstruações. Fala um pouquinho a respeito para as meninas também, por favor. Sim. O que a gente precisa ter em mente é que, como eu falei sobre o que é a endometriose causa inflamação ao redor da lesão, da mesma forma que a endometriose causa inflamação local, naquele localzinho, o nosso corpo, quando ele está inflamado, ele ativa essas lesões. Então, é justamente vindo dessa premissa que quando a gente tem um corpo que está menos inflamado ou pouco inflamado, a gente tem uma melhora grande dos sintomas. E aí, voltando para o que você perguntou, sim, existem mulheres que ao longo da vida têm poucos sintomas
e desenvolvem os sintomas apenas de forma mais tardia. Então, vão ter mulheres, eu tenho vários pacientes, né, mas uma das minhas pacientes que com 35 anos não sentia quase nada, e o gatilho dela me procurar, ou procurar a ajuda, procurar o atendimento, foi infertilidade. Então ela queria ter filhos, e com 34, 33 ela começou a tentar, e ela não conseguiu até 35, e finalmente ela chegou na nossa equipe para poder fazer esse acompanhamento, já com o exame de imagem mostrando endometriose. Então, é muito importante a gente entender que essa é uma doença que pode ser silenciosa, mas o mais comum não é essa doença silenciosa. O mais comum é uma doença que ela tem muita sintomatologia, já desde a adolescência. A história da paciente típica de endometriose é aquela história da paciente que, desde que quando começou a menstruar, já sentia muita dor, ou nas primeiras menstruações, ao longo dos primeiros 6 meses, 1 ano, ela já começou a desenvolver bastante dor, e ao longo desse tempo que foi passando, cada vez mais essa dor só piorava. Pode ter sido que ela passou por um ginecologista, ou foi prescrito por alguém um anticoncepcional, pode até ter melhorado um pouquinho, mas logo essas dores voltaram a piorar, e assim seguiu essa vida que só piora a dor ao longo do tempo. Essa é a história mais comum de uma paciente que tem endometriose. Embora existam diferentes formas de apresentação da doença. E no consultório é muito comum o senhor pegar, olha, o doutor Rafael é mais novo que eu, pega pacientes nessa idade mais acima de 20 anos, ou é muito mesclado aí essa questão das adolescentes já terem mais adolescentes buscando o tratamento em si, já passando pelo ginecologista, porque às vezes tem aquela questão, a cólica menstrual, às vezes as mães, né, é cultural, um pouco cultural, isso não está mais muito, mas é no início da menstruação, às vezes é normal ter essas cólicazinhas, depois vai passar, você é mocinha ainda, quando começar a vida sexual, a gente procura o ginecologista. Fala um pouco a respeito desses tabus ainda também, como a live da gente também é mitos e tabus, a gente vai falar um pouco a respeito de tudo. Perfeito. Isso daí é um posicionamento que é muito importante a gente ter aqui. É que nós temos um problema cultural. A cultura, não só brasileira, né, mas a gente está aqui no Brasil, vamos falar sobre ela. A gente tem um problema, é que a cultura diz que é normal a mulher sentir dor. Eu falo muito com meus pacientes isso. E isso retarda muito o início da investigação e o início do diagnóstico. Então, é normal sentir dor durante a menstruação? Veja, é normal ter cólica leve, uma cólica que você toma uma medicação e essa cólica melhora. Não é normal você ficar incapacitada pela sua cólica. A pessoa que de repente, adolescente, perde a aula ou vai para a aula e não consegue se concentrar porque está com muita dor, está com muita cólica. Perder trabalho não é normal por conta de dor de cólica. A cólica que é normal é uma cólica que você pode sentir uma dor no pé da barriga, no baixo ventre, e que você toma uma medicação e aquilo melhora, uma cólica suportável. Isso é o normal. Ter muita dor, se sentir incapacitada pela sua dor, realmente não é normal. Não me lembrei a segunda pergunta que você fez. Se procura essas meninas mais jovens, está procurando um consultório? Sim. Acredito que nos últimos 2 ou 3 anos a gente tem começado a ver meninas mais jovens procurando o ginecologista, procurando atendimento especializado. E, em parte, isso tem a ver com a exposição das redes sociais. A gente teve aí, nos últimos anos, grandes nomes, grandes estrelas falando sobre a doença. A Anitta foi uma das principais que realmente escancarou os sintomas da endometriose na mídia social.
E isso é tudo muito benéfico, isso encarou no bom sentido. Ela realmente projetou a imagem da endometriose como sendo um problema público, um problema de muitas mulheres, e algo que muitas vezes era visto como um tabu, precisava ser desmistificado. Então, ao longo desses últimos anos, a gente vai vendo que começa-se a procurar um pouco mais cedo, mas ainda tem muito a se fazer, porque a cultura de normalizado da mulher ainda é muito forte. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla de que não é normal morrer de sentir dor. Só E os vendo, deixa eu só responder algumas das perguntinhas que fizeram aqui embaixo e começaram a passar longe aqui já. Me perguntaram aqui, toda pessoa que tem endometriose tem aderências? Não, não necessariamente. A endometriose pode causar aderências, pode causar essas aderências dos ovários, das trompas, pode causar infertilidade, mas não todas. Então, às vezes a mulher tem lesões de endometriose, mas ela não tem aderências. Renata Gomes falou aqui, fala sobre cirurgia robótica. Já já, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre cirurgia robótica. Larissa, eu acho que foi a primeira. Deixa eu fazer ela aqui para ti. Tenho endometriose e adenomiose. Faço uso de gestinol 28 há 2 anos. Entendi esse 28. 28 há 2 anos. Gestinol 28 é o nome da medicação. Não. Eu pensei que era o 28. Sim. Era de alguns meses a anos. Melhorou sem melhoras alguma. Faço dieta, tenho intolerância à lactose. A cirurgia seria uma opção. Tenho focos de endometriose no ovário direito. Vamos lá. O uso de anticoncepcional combinado, que é aquele que tem estrógeno e progesterona, e o uso do anticoncepcional ou tratamento hormonal só à base de progesterona, são opções ao tratamento da mulher que tem endometriose. É importante a gente deixar claro que o uso de anticoncepcionais ele é utilizado como sintomático. Então, o uso dessa medicação é para aliviar as dores, aliviar os sintomas da doença, tá? Mas o uso do anticoncepcional, seja estrógeno e progesterona, seja só de progesterona, ele não deve ser considerado como uma medicação que vai diminuir os focos de endometriose, que vai curar a endometriose, que vai, muitas vezes, até impedir o crescimento das lesões de endometriose. Nós acreditamos que, em algum grau pequeno, ele retarda o avanço maior da doença, mas a gente não tem informação científica suficiente para dizer que usar esses anticoncepcionais vai fazer com que a doença estacione ou que ela diminua. Isso não existe informação científica suficiente para a gente dizer isso, tá? E existe a evolução individual de cada paciente. Mas sim, a medicação, ela ajuda no tratamento da dor, tá? Com relação ao teu caso, a gente já vai falar aqui sobre indicações ou não de cirurgia, mas só dando um pequeno spoiler, indicação de cirurgia para endometriose muitas vezes vai passar por um bom senso. Então, a gente vai ter pacientes que têm lesões um pouco maiores, que têm menos sintomas da doença. E a gente muitas vezes pode fazer o tratamento clínico com nutrição anti-inflamatória, exercício físico, terapia hormonal, hormonioterapia, que é o anticoncepcional, e para as mulheres que têm dor durante a relação sexual, a fisioterapia pélvica. Tá? Mas o seu caso pode ter indicação cirúrgica sim, mas a gente precisa avaliar caso a caso. A gente precisa avaliar esse seu caso direitinho. Só com essas informações é muito pouco para eu te indicar uma cirurgia ou não. Tá? Doutor Rafael, é importante a gente focar que a clínica, ela também ajuda bastante, mas os exames complementares que você solicita para poder levar essa mulher para o bloco, você pode falar um pouquinho também. Quais são os exames? Qual seria assim, a indicação mesmo de uma cirurgia? Porque às vezes vou para um médico que não tem especialização em endometriose, mas eu tenho uma lesãozinha ali.
na pelve, aí essa médica diz que vai fazer, ou eu tenho endometrioma, acaba às vezes levando minha reserva ovariana, enfim. Então, é bom a gente ressaltar, e eu sempre digo para minhas pacientes, vocês precisam procurar profissionais especializados para poder não estar ficando, não fazer, eu vou fazer uma cirurgia, o doutor Rafael vai explicar muito bem isso. A gente precisa de uma equipe, dependendo do caso da paciente, precisa de uma equipe para poder se fazer uma cirurgia em conjunto e essa paciente não precisar estar voltando. Eu fiz uma cirurgia com a ginecologia porque era só da parte dela. Depois fui para um cirurgião de abdômen porque aí eu tinha focos no intestino. Depois eu fui para outro médico, porque eu tinha foco lá perto da bexiga. Então, já peguei paciente assim, e passar por 3 profissionais para poder fazer cirurgias, e essa cirurgia podendo fazer uma cirurgia só uma vez, se o paciente se submeter, com uma equipe multidisciplinar, junto, sendo avaliado por um profissional especialista. Então, o doutor Rafael vai falar um pouquinho para vocês a respeito, tá? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala em cirurgia de endometriose é para que ela serve, tá? Cirurgia de endometriose é quando a gente vai entrar, para começar, cirurgia de endometriose só se faz por videocirurgia. Cirurgia de endometriose via aberta não deveria ser uma opção, exceto para a endometriose que está na parede abdominal. Foco de endometriose dentro da barriga, que é o comum, né? Até porque a endometriose que vem parar na parede abdominal, ela geralmente vem parar depois de uma cirurgia aberta. Então, a abordagem de endometriose ela é feita por videocirurgia ou cirurgia robótica. Isso é o mais correto. E o que é a cirurgia de endometriose? A cirurgia de endometriose consiste em retirarmos os focos de endometriose que estão nos órgãos fora do útero. A endometriose é endométrio fora do útero, grudado em cima do intestino, da bexiga, da parede abdominal, da pelve, do ovário, da trompa. Então, a cirurgia consiste na retirada desses focos de endometriose. E ela deveria ser encarada como uma bala de prata. A cirurgia de endometriose é uma cirurgia que, teoricamente, só deveria ser feita uma vez na vida, tá? É claro que existe a reincidência. Ela é uma realidade, a reincidência de endometriose. A reincidência é quando voltam focos de endometriose. Mas, na verdade, não é que voltam, tá? Os focos que a gente retira como um todo, fazendo uma cirurgia completa e correta, os focos que surgem, na verdade, geralmente são depois de muito tempo, depois de 10 anos. Então, a cirurgia de endometriose, ela é para ser feita de uma vez só. A cirurgia correta de endometriose é a cirurgia que a gente vai entrar para tirar todos os focos que a gente achar, com a exceção de algum foco que possa estar em cima de um órgão que é muito importante. Por exemplo, se tiver um foco de endometriose em cima de um nervo importante, a gente não vai seccionar aquele nervo. Mas o ideal é que quando a gente entre para operar uma cirurgia de endometriose, que a gente entre para fazer a retirada de todas essas lesões. E com relação ao que Efigênia estava falando, quando a gente tem lesões em órgãos como bexiga, como ureter, como intestino, muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, de uma equipe completa para poder abordar aquela paciente. Então, a paciente que tem lesão intestinal, que a gente deve retirar essa lesão, ela deve ser operada por um ginecologista e ela deve ter um coloproctologista na sala cirúrgica para poder fazer a ressecção desse foco do intestino. Se ela tiver um grande foco na bexiga, é importante que seja chamado o urologista para participar dessa cirurgia. Eu, enquanto ginecologista, sei lidar com bexiga, sei lidar com intestinos, sei lidar com ureter. Mas quando nós vamos abordar, quando nós já sabemos que vamos abordar esses órgãos de forma mais profunda, é importante que a gente chame a equipe multidisciplinar completa. E o que você falou,
Tem uma paciente que tem um foco de endometriose grande na bexiga, um foco de endometriose grande no intestino, um foco de endometriose no apêndice, endometriose no peritônio da pelve, no ovário. O ginecologista, ele é o maestro dessa doença, mas ele precisa trabalhar de forma multidisciplinar, com um coloproctologista para abordar o intestino, ou um cirurgião geral, um cirurgião oncológico que tem experiência na área, ou um urologista para a parte da bexiga e ureter. Então, isso é importante que a gente diga, tá? Até a questão do prognóstico, né, doutor? A gente sabe que faz com equipe multidisciplinar, faz essa abordagem. Então, a paciente só precisa se submeter uma vez. A paciente não precisa estar levando anestesias, 2, 3, enfim, passando pelo processo psicológico também, o processo pós-operatório. Então, envolve muita coisa nesse caminho, principalmente para paciente. E é bom a gente focar, e eu sempre digo aos meus pacientes, o que eu gostaria de receber, o que daria para o meu paciente. Então, a gente ter esse olhar também de empatia, de ver que a nutrição só pode ir até aqui, então é onde eu posso ir. Doutor Rafael, com certeza, ele tem essa conscientização. Eu posso fazer a cirurgia até esse patamar aqui, então, se eu preciso de outro colega, então eu vou chamar o outro colega para poder a gente fazer algo bem feito, e aí ter um resultado satisfatório. Quando o paciente tem o resultado satisfatório, automaticamente esses louros são nossos também, porque a gente fica grato em fazer e automaticamente isso vai se reproduzindo para outras mulheres, para outras pessoas, e é muito gratificante, porque a gente sabe que o nosso trabalho ele está sendo reconhecido e a gente está ali tendo os louros, tendo os resultados fidedignos. Sim, com certeza, Efigênia. E eu gostaria de deixar muito claro uma coisa. Cirurgia de endometriose não cura tudo, tá certo? A cirurgia de endometriose, ela não consegue resolver tudo sozinha. Então, a cirurgia de endometriose é um artifício a mais no tratamento da endometriose. Até porque, o que eu gosto sempre de dizer, eu até gosto de desenhar isso nas minhas consultas, que a gente tem um quadradinho aqui com 4 pilares, que são a base do tratamento da endometriose. Então, os pilares do tratamento da endometriose são nutrição anti-inflamatória, exercício físico, hormonioterapia, que é anticoncepcional, e para as mulheres que têm dor durante a relação sexual, fisioterapia pélvica. Isso é tratar a endometriose corretamente, tá? Então, isso é necessário. Se a gente vai agregar um outro pilar, que é o pilar da cirurgia, vai depender do caso de cada paciente. Mas isso é tratar a endometriose de forma correta. Tem mais alguma pergunta aí para gente? Um pouquinho sobre a cirurgia robótica. As meninas aqui estão loucas. E quem está gostando da live aí, coloca um coraçãozinho. Vamos botar essa live para movimentar, minha gente. Vamos lá. Doutor Rafael é maravilhoso. Então, quem está gostando do doutor Rafael aí, acenda a bandeirinha, né? Acena aí. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre a robótica. Agora fala assim, detalhado, né? Porque eu já conheço a robótica por conta do que a gente já vem conversando, enfim. Sim. Mas é mais fácil para mim que estou na área. Mas para as meninas que não têm esse conhecimento, você vai falar desde o início uma coisa bem pontual, assim, detalhadazinho. Perfeito. Primeira coisa que a gente precisa entender antes de entender a cirurgia robótica é o que é uma videocirurgia, né? O que é uma videolaparoscopia. Então, para operar endometriose, a gente só deve operar o correto, o ideal, era que a gente operasse por videocirurgia. Desculpe. O que é a videocirurgia? É quando nós entramos com canudinhos na barriga, no abdômen, e através desses canudinhos nós conseguimos passar uma câmera que a gente consegue enxergar lá dentro da barriga, a gente insufla a barriga com gás, aí fica maior, com mais espaço para a gente tratar e mexer dentro do abdômen. E através desses outros canudinhos a gente passa pequenas pincinhas que ajudam a gente a fazer a cirurgia, né? Através dessas pequenas pincinhas a gente faz a cirurgia. Só que essas pinças, elas são hastes fixas. Então, a gente tem uma haste fixa e na ponta da pinça a gente tem uma ponta ativa.
Então pensa que a gente tem um canudo e na ponta da pinça abre e fecha. Isso é a cirurgia videolaparoscópica. A cirurgia robótica, Só um minuto. ela é... Só agora para tu. Aí você só explica um pouquinho a respeito de quantas essas câmeras, ela dá uma visualização. Eu não sei se eu estou me expressando direito. Para você conseguir visualizar quantas vezes mais do que a olho nu, uma hipótese. Então, sobre isso, a gente consegue visualizar muito mais, né? Então a gente consegue focar naquela região, naquela pequena lesão, que muitas vezes não é vista numa cirurgia aberta, por exemplo. A gente consegue aumentar aí 10 vezes a nossa aproximação. Porque a videocirurgia, ela permite zoom. Então, a gente consegue magnificar, a gente consegue aumentar o poder do nosso olho. Mas, para começar, pelo menos umas 2 vezes, a gente está vendo aumentado essa visão. Tá? Mas a gente consegue aumentar muito mais. A gente vai ajustando foco e zoom, de forma que a gente consegue ver muito próximo, e lesões que a gente não veria com o olho nu, a gente consegue ver por uma videolaparoscopia. Por isso a importância de uma vídeo ou robótica. Sim. Ressaltar isso. E aí, só para segmentar a diferença da cirurgia robótica, é que na videocirurgia, a gente tem essas pinças que são hastes com a ponta ativa, certo? Já na robótica, quem segura as pinças não é a minha mão. Quem segura as pinças é uma plataforma robótica. Muitas vezes a gente fantasia o que é um robô, né? O robô está operando, pensa lá, um ciborgue lá operando você. Não é isso. A gente tem uma plataforma robótica, que são 4 braços robóticos, que são acoplados a essas pinças diferenciadas, essas pinças diferentes. E essas pinças diferentes do robô, elas não têm só apenas uma haste e uma ponta ativa. Elas têm 2 articulações na ponta da pinça. Então, temos uma haste, chegando mais no final da pinça, a gente tem uma articulação e a gente tem outra articulação. Dessa forma, é como se eu tivesse com 2 mãozinhas dentro da barriga da paciente e eu consigo fazer movimentos em 360 graus. Então, a gente consegue atingir lugares que pela videolaparoscopia seria muito difícil. Por cirurgia aberta seria impossível. Então, com o advento da cirurgia robótica, a gente consegue facilitar muito a abordagem, trazer uma cirurgia muito mais delicada e trazer também, acreditamos nós, resultados melhores, porque a gente vai ter, número 1, uma visão melhor. Na videolaparoscopia, alguém segura a câmera para mim, o meu auxiliar, mas ele tem que adivinhar onde eu quero operar, ou ele tem que seguir o meu comando. Na cirurgia robótica, eu que controlo a minha visão através do robô. Número 2, a gente tem uma liberdade de movimentos muito maior, para trabalhar em locais muito mais apertadinhos, e muitas vezes a endometriose precisa desse tipo de abordagem. Número 3, a gente tem menor agressão nesses canudinhos, que eles se movimentam menos, porque o robô é super preciso. Número 4, a gente tem um detalhe que é importante. Quando a gente realiza cirurgias muito complexas de endometriose, muitas vezes a gente está se deparando com cirurgias muito longas. A gente está se deparando com cirurgias que eventualmente podem chegar a 4 horas, 5 horas, 6 horas de cirurgia. Não estou dizendo que isso é o usual, não estou dizendo que esse é o nosso dia a dia, mas muitas vezes nós temos cirurgias muito longas. E a plataforma robótica permite que a gente consiga ter mais ergonomia. Então, o cansaço do cirurgião em estar em pé por longas 4, 5, 6 horas operando sem parar, ele é real. Então, a gente perde performance ao longo dessas horas. E mais uma coisa que eu tenho a falar, a visão do robô é uma visão 3D. Alguém aqui já assistiu um filme 3D? Provavelmente uma Quem boa assistiu? Coloca aí, meu filho. Quem assistiu o filme 3D? Coloca aí. Então, assistir um filme 3D, você sabe qual a profundidade do que você está vendo. Na videocirurgia tradicional, você tem uma visualização em 2D.
Então, isso faz muita diferença quando a gente vai lidar com lugares bem delicados. Mas a questão vamos pegar até esse gancho que eu sei que as meninas têm muita curiosidade, e aí eu já vou perguntar para as meninas, tá? Existe uma disparidade muito elevada em termos de preço, pode ser até em percentuais, não necessariamente precisa ser valores, tá? Que as cirurgias, eu sei que cada tipo de cirurgia vai depender do grau, da equipe, enfim. É detalhada, não é receita de bolo. Toda mulher que tem endometriose, a cirurgia vai ser X, não é assim. Mas fala para a gente um pouquinho a respeito em termos de percentual, mais ou menos, de uma cirurgia, a diferença de uma cirurgia robótica para uma cirurgia por vídeo. Sim, existe um custo, e aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre lógicas diferentes. Por exemplo, uma paciente que tem plano de saúde, a cirurgia robótica ela não está no rol da ANS. O rol da ANS é uma lista de procedimentos que todos os planos são obrigados a pagar, tá? Então, a cirurgia robótica ela não está nesse rol. Sendo assim, os hospitais que têm cirurgia robótica, eles, para poder que a paciente tenha esse custo hospitalar da cirurgia robótica, o plano não vai pagar isso. Então, existe um aditivo. Então, vamos pensar na paciente que tem um plano de saúde e o plano de saúde dela vai arcar com custo hospitalar. Existe uma taxa de robótica. É um valor que difere de hospital para hospital. Tem hospitais que cobram uma taxa de robótica um pouco mais alta, tem hospitais que cobram uma taxa de robótica um pouco mais baixa. Mas, de forma geral, a taxa de robótica gira em torno de uns R$8.000, tá? Para que a gente possa ter acesso a todos os equipamentos da plataforma robótica e para que a gente possa operar essa paciente via robótica. Já temos uma outra lógica na cirurgia particular. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma cirurgia 100% particular, a paciente vai pagar o valor de uma cirurgia 100% particular, ela vai arcar com todos os custos do hospital. Nesses casos, às vezes, quando a cirurgia quanto mais complexa for a cirurgia, menos diferença existe entre o custo de cirurgia robótica e de videolaparoscopia tradicional. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu estou com a plataforma robótica, eu deixo de utilizar alguns equipamentos que também são caros na videocirurgia, porque a plataforma robótica já me permite uso de técnicas que suplanta, que é superior ou que é tão bom quanto esses outros aparelhos. Então, numa cirurgia de alta complexidade, numa endometriose com acometimento intestinal, com a necessidade de fazer cirurgia complexa, o custo da robótica e da videocirurgia tradicional, ele fica muito próximo. Ótimo, excelente. Deu para responder mais ou menos? Deu para responder, sim. As meninas estão maravilhadas, porque estão tirando as dúvidas que robótica ainda é muito novo aqui no Brasil. Quer dizer, para mim não sei para você. Na verdade, não é tão novo. O acesso, o acesso à robótica... A gente vê pacientes fazendo cirurgia de endometriose, então é no cenário aí de poucos anos para cá, né? São anos. Sim, principalmente voltado para a ginecologia. Na urologia, que são os médicos que tratam os homens para próstata, para outras coisas, já tem muito tempo. Mas na ginecologia, realmente, é mais recente mesmo. Isso. Tem uma paciente aqui perguntando qual é o exame que mostra onde estão os focos de endometriose. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em diagnóstico de endometriose por imagem, a gente tem que separar basicamente em dois caminhos. Um desses caminhos é a ultrassom com mapeamento de endometriose. E esse exame, ele, assim como ressonância também, ele vai depender muito de quem está fazendo, de quem lauda. Então, o mapeamento de endometriose através de ultrassom, ele precisa ter uma pessoa muito especializada realizando. Senão, vai passar batido. Quantas vezes nós já vimos, Efigênia, uma paciente que tinha feito diversas ultrassons transvaginal, abdominal, seja lá qual seja, e essa paciente
passou batido esse diagnóstico várias vezes, não foi visto endometriose, e pelo caso clínico da paciente, a gente vai lá e solicita o exame correto, o mapeamento feito por uma pessoa com expertise, como aí em Caruaru a gente tem o Felipe Aragão, como aqui em Recife a gente tem Cecília Pontes, Penélope Andrade, Andréa Farias, são excelentes profissionais. Então, a gente consegue realmente fazer um diagnóstico adequado com o mapeamento de endometriose. Um outro caminho é o mapeamento de endometriose com ressonância de pelve, também com preparo intestinal. É importante que nesses 2 exames a gente saiba que a gente precisa esvaziar o intestino, porque para ver o intestino adequadamente, para a gente identificar essas lesões intestinais, é importante que o intestino esteja limpo. E a gente consegue isso através do uso de alguns laxantes. Geralmente, quando a gente vai fazer esse tipo de exame, a gente fornece ao paciente direitinho o que é que ele deve comer por algum tempo e as medicações que precisa utilizar. Né, doutor Rafael? Exatamente. Às vezes o mapeamento pode complementar a ressonância e vice-versa. Então, esses 2 exames, só para finalizar, esses 2 exames eles têm sensibilidade e especificidade muito parecidos. Os 2 são excelentes. Agora, casos específicos, a gente precisa de um complementando o outro. A gente vai precisar dos 2 exames. E outra coisa, às vezes, que acontece, doutor Rafael, é a questão às vezes, traz um exame, tem ali os focos de endometriose, tem a indicação cirúrgica, tem a clínica toda, mas às vezes o médico entra, eu já ouvi muito falar, né? Não sei se é verídico, mas aí o médico entra e quando chega lá, vai muito além do que estava laudado ali naquelas imagens, naquele relatório que foi feito pelo radiologista. E às vezes o médico se programou ali uma média, né? Porque eu estou falando média, minha gente. Pelo amor de Deus, não entendo da parte cirúrgica. Mas assim, por exemplo, às vezes o médico diz, para o paciente, é uma média aí de 4 horas, por exemplo. Mas aí quando chega lá, tem lesões que não foram laudadas, vamos dizer, é um cenário completamente diferente do que você achou que era. E aí, às vezes, esse tempo de cirurgia, às vezes é 2 horas a mais, às vezes tem um pouco de tempo bem maior do que foi pensado. Sim, sim. Sempre tem às vezes tem como é que eu posso dizer, as surpresinhas. Mas pode falar um pouquinho, se você quiser. Eu vou dar um exemplo da semana passada. Já eu falo. Mas só para responder de forma muito clara o que você falou, endometriose é sempre uma caixinha de surpresa, gente. Então, mesmo que a gente tenha um exame laudado para uma pessoa boa, isso se torna mais próximo da realidade que a gente tem lá dentro da barriga. Mas é muito comum que a gente entre para fazer uma cirurgia, quando eu falo entrar, entrar dentro da barriga através da câmera, tá? Porque é uma linguagem que a gente utiliza, às vezes a gente não percebe. Quando a gente entra na cirurgia, na verdade, quando a gente entra com a câmera dentro da barriga da paciente, a gente avalia realmente o tanto de doença que tem, mas é muito comum que a gente encontre mais doença do que o que tinha no exame. É super importante que a gente tenha esse mapeamento para ser literalmente o nosso mapa na cirurgia, principalmente porque a gente precisa saber qual tipo de equipamento a gente vai pedir, qual tipo de equipe multidisciplinar, se é necessário ou não. Então, se eu tenho uma paciente que tem endometriose, mas não tem acometimento no intestino, eu não preciso solicitar um médico especialista em intestino. Mas se eu entro numa cirurgia só para fazer uma cirurgia sem intestino e de repente eu tenho uma grande lesão intestinal, eu não tenho como resolver aquela grande lesão intestinal sozinho. Eu preciso chamar esse profissional. E às vezes a gente pode até vir a fazer uma cirurgia incompleta, que deveria ser uma bala de prata, que deveria ser uma cirurgia única, e não foi porque a gente não fez um exame adequado, ou porque realmente a gente se deparou com uma situação extraordinária. Existe um localzinho que é o diafragma. O diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen. Ele é o músculo responsável pela respiração. E é um local que é muito difícil de se enxergar as lesões de endometriose, seja por ressonância, seja por ultrassom. E é um local que é difícil de acessar para operar também. Semana passada eu estava fazendo uma cirurgia robótica, que foi uma cirurgia que a gente se preparou para abordar endometriose de
intestino, de útero, fazer uma abordagem multidisciplinar. A gente fez a abordagem dessa endometriose e a gente se deparou com lesões de endometriose no diafragma, no tórax da paciente. E mesmo fazendo uma consulta adequada, conversando sobre todos os sintomas, ela não havia me falado, porque ela não lembrava disso. Mas de vez em quando, ela sentia umas dores ao respirar fundo quando estava menstruada. E essas dores eram causadas pelas lesões de endometriose no diafragma. E aí a gente fez a ressecção e retirou, mas isso custou pelo menos mais 1 hora de cirurgia. Então, sim, é real a surpresa da endometriose muitas vezes durante a cirurgia. Minha gente, o doutor Rafael não é muito fofo. Ele explica com uma clareza, com uma coisa que parece que a gente está vendo, olho nu ali, parece que a gente está presenciando uma São cirurgia. seus olhos. Vamos embora. Mas quem está gostando, coloca aí uma mãozinha, minha gente, uns coraçãozinhos. Ó, Fábia diz assim, quem tem marca-passo pode fazer esse tipo de cirurgia? Explica aí um pouquinho. Vamos lá, Fábia. O marca-passo, ele é um problema cardíaco, tá? O marca-passo não é um problema. O problema cardíaco é que trouxe a necessidade de um marca-passo, né? Então, a pessoa que tem um marca-passo é uma pessoa que os nervinhos que conduzem o impulso que deveria fazer o coração funcionar, eles não estão funcionando adequadamente. Então, o ritmo do coração não está adequado. Aí ela coloca o marca-passo, e o marca-passo é como se fosse um general. Chegou um general novo no coração, ele vai dizer assim, agora vai ser nesse ritmo aqui, ó. Tadam, 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 tadam. E aí, esse marca-passo funciona para isso. As pacientes que têm marca-passo, isso quer dizer que elas têm uma cardiopatia, uma doença no coração. E essa doença no coração precisa ser avaliada pelo cardiologista para que o cardiologista possa me dizer qual é o tamanho do risco de eu operar essa paciente. Então, sim, a paciente que tem marca-passo pode sim ser operada de endometriose, pode sim ser operada de outras doenças. Agora, o que a gente precisa pesar na nossa balança é qual é o tamanho do benefício dessa cirurgia e qual é o tamanho do risco dessa cirurgia. E isso quem vai nos ajudar é o cardiologista me fornecendo a informação correta sobre o quanto de risco essa paciente que tem essa comorbidade vai ter. Tem uma bem lindinha aqui, ó. Mariane pergunta, quem tem endometriose pode engravidar? Tem paciente da gente grávida, linda, maravilhosa nessa live, né? Não, Rafael? Tem sim, tem sim. Quem tem endometriose pode engravidar sim. Na verdade, eu preciso deixar muito claro, isso é muito claro, é muito importante que vocês entendam. A paciente teve um diagnóstico de endometriose, certo? Então, metade das pacientes que têm endometriose, 50%, não tem nenhum tipo de problema ao engravidar. 0%. Metade delas. Então, metade das pacientes que têm endometriose não tem dificuldade em engravidar. Já outros 50% têm algum grau de dificuldade. Tem infertilidade. Infertilidade significa dificuldade de engravidar. Pode ser que essa paciente precise de mais tempo, demore mais para conseguir. Pode ser que essa paciente precise de algum tipo de conduta ativa, precise de algum tipo de abordagem cirúrgica, medicamentosa, nutricional, não é, Efigênio? Então, algum tipo de abordagem precisa ser feita. Se é clínico, cirúrgico, aí são outros 500. Mas, desses 50%, eles precisam de algum tipo de abordagem. Às vezes, é necessária uma cirurgia. Por quê? Porque as trompas, elas estão grudadas em lugares errados. E aí, por conta disso, a gente precisa de uma cirurgia para soltar essas trompas. Então, a gente sabe que cirurgia de endometriose, a gente tem evidência clara disso, e cirurgia de endometriose melhora a fertilidade. Principalmente quando a causa da infertilidade, a causa da dificuldade de engravidar, é tubária, é da tuba.
Por isso que é bom sempre a opinião de um profissional especialista para vocês não ficarem perdendo tempo, que tempo é ouro, principalmente para as mulheres que têm endometriose. Quanto tempo para se recuperar de cirurgia, Laísa? Da cirurgia de endometriose? Quanto tempo? Aí vai ser bem individualizado, né? Mas vamos lá. Não, mas por incrível que pareça, é um tempo razoavelmente comum, tá? É claro que quando a gente tem a abordagem da parede abdominal, ou seja, músculo, que a gente precisa fazer um corte para tirar uma lesão da parede abdominal, que essa é um caso um pouquinho à parte. Aí a gente tem mais tempo. Mas, de forma geral, quando a gente aborda a endometriose, cirurgias de endometriose em geral, a mulher volta para as atividades cotidianas com 15 dias. Com 15 dias ela vai voltar às atividades cotidianas. Porém, ela deve voltar sem esforço físico, sem esforço físico intenso. Eu geralmente libero minhas pacientes para dirigir, por exemplo, com 3 semanas. Por quê? O que é que a gente precisa pensar na recuperação? É que a gente tem um furinho que geralmente é maior no umbigo, e esse furinho precisa cicatrizar de forma adequada para que ele não forme uma hérnia, que é um bolsãozinho. Provavelmente a maioria deve saber o que é uma hérnia, mas eu vou explicar rapidamente. É uma falha da musculatura e da aponeurose, que é o que recobre a barriga, é o que mantém o que está dentro da barriga dentro, e a parede íntegra. Então, uma hérnia é quando, por exemplo, no umbigo, estufa uma bolinha que, quando a gente faz esforço, aumenta. E essa bolinha daí precisa de correção cirúrgica. Então, para evitar a formação desse tipo de coisa, a gente dá um tempo para a cicatrização completa até fazer um esforço maior. Então, 15 dias para o dia a dia da paciente, 3 semanas para um esforçozinho um pouquinho maior, como dirigir, que pode necessitar de dar um freio, alguma coisa assim, fazer força na musculatura do abdômen, e para exercício físico intenso, como vou para uma maratona, vou fazer academia mesmo. 45 dias é geralmente o tempo que a gente libera. Para gestar, liberar para gestar, para as mulheres que querem gestar. Fez Geralmente, a cirurgia? Após 60 dias de qualquer videolaparoscopia usual, a gente libera para gestar, pensando em endometriose. Sim, senhor. Vamos lá. Poliana Ribeiro. Minha filha tem endometriose, ela pode engravidar. Poliana, pela tua foto, eu tô vendo tu tão novinha, provavelmente tua filha deve ter aí 18, 20 anos. Mas responda aí, Rafael, contigo. Ela está perguntando se a filha que tem endometriose se A pode foto gestar. dela aqui é novinha. Provavelmente a filha dela é jovem. Subtende-se. Pode sim, pode sim. Como eu falei, endometriose, as mulheres que têm endometriose, apenas metade delas tem alguma dificuldade. A outra metade não tem absolutamente nenhum tipo de dificuldade. Então, sim, sem problemas. Boa noite. Existe idade certa para ter endometriose? Vamos lá. Para a gente diagnosticar a endometriose e ela ser caracterizada uma doença, isso acontece depois que a mulher começou a menstruar, depois que a mulher entrou na menacme, que é a fase reprodutiva da mulher. Tá? Então, desde a mulher que começa a menstruar, ela já pode ter um diagnóstico de endometriose. Talvez não faça sentido eu abordar aqui, porque seria uma tarde de conversa, como é que a endometriose chega lá, mas desde o primeiro momento da adolescência, a primeira menstruação, a mulher já pode ter os focos ativos de endometriose e ela já pode sentir sintomas relacionados a isso. Então, sim, pode ser feito um diagnóstico em um adolescente. Meninas, já estamos com 1 hora de live, a conversa está muito gostosa. Daqui a pouco vamos fazer pipoca e guaraná. Mas vamos lá, tem umas perguntinhas aqui para não deixar vocês sem responder, tá? A gente vai responder essas perguntinhas, depois vamos fazer nossos agradecimentos, senão o Instagram vai nos derrubar. Aqui é uma pergunta, eu vou ler, tá? Mas a pergunta está escrita. Qual o valor da cirurgia particular de adenomiose e endometriose? Olha, temos um problema
que é dar um orçamento de uma cirurgia que a gente não sabe qual vai ser, tá certo? Cirurgia de endometriose não é uma cirurgia que está como se fosse assim uma prateleira. Vou pegar aqui e é esse produto. Uma cirurgia de endometriose, a gente tem que saber, para começar, onde estão as lesões, quais são os tipos de abordagem que a gente vai ter que fazer, quais são os tipos de equipamento que a gente vai ter que utilizar, qual é o hospital que a gente vai operar, porque para fazer cirurgia de endometriose não dá para fazer em qualquer canto, a gente tem que fazer no hospital que a gente tem equipamento de primeira, porque para poder enxergar essas lesões não dá para enxergar com a câmera ruim. Então, tem muitas variáveis e eu não tenho como responder essa pergunta. A adenomiose, mais uma vez, depende. Depende de o que, como, por onde, quando. Não dá para responder orçamento assim, tá certo? Mas eu tinha até anotado aqui alguns detalhes que vale a pena falar. Então, cirurgia para endometriose. Quais seriam as indicações de fazer cirurgia? Tá? Quem é que tem? Não, eu vou indicar para essa paciente ou não vou indicar para essa. Tem algumas que a gente já sabe e é meio assim fechado. Então, pacientes que têm lesão de endometriose no apêndice, pacientes que têm lesão intestinal com percentual da circunferência do intestino, ou seja, a gente tem uma alça intestinal e a gente tem um percentual dela acometido. Tá? Acometimento de mais de 30% a 40% indicam cirurgia, porque pode evoluir para obstrução intestinal até. Endometriose no ureter, que é o canudinho que leva xixi lá do rim até a bexiga, que traz dilatação desse ureter. Tem indicação expressa de cirurgia. Pacientes que têm grandes lesões no intestino, mas não sejam necessariamente 40%, muitas vezes é uma indicação cirúrgica também. Pacientes que tratamos de forma clínica e obtivemos uma falha de melhorar a vida dessa mulher e trazer uma qualidade de vida decente para essa mulher, também é uma indicação cirúrgica. Então, a indicação cirúrgica de cirurgia de endometriose não é baseada em um exame, é baseado em diversos fatores. E é importante que a gente leve isso em consideração. Porque a palavra, muitas vezes, que a gente tem que ter é bom senso. A gente tem que pesar o risco e o benefício de uma cirurgia. Tá? Deixa eu só... Complementando aqui um pouquinho, Rafael, para complementar a tua Sim. fala. Vocês, meninos, tenham muito cuidado nessa questão, às vezes. A gente não está desmerecendo, nem está falando de profissional nenhum aqui, tá? Mas tem muito cuidado com essas ofertas milagrosas, sabe? Fulano, eu passei por doutor, que é uma referência, e fui para outro médico, ele disse que faz uma cirurgia por um terço, por um, sei lá, menos que 25% do valor do outro, ou 10% do valor do outro. Então, uma coisa, um caso assim, vocês tenham cuidado, parem, pensem. Eu sei que às vezes tem um desespero, tem a falta de condição socioeconômica. Esses dias eu atendi uma paciente de cirurgia, não tinha condições, e aí submeteu na mão desse pessoal que ajuda e que leva, que não sei nem que área ele é, mas é alguém que leva e tenta furar a fila lá do Hospital das Clínicas, e essa paciente submeteu-se, pagou R$ 5.000, pegou um empréstimo, pagou os R$ 5.000, o homem sumiu, a polícia está atrás desse homem, porque ele fez com várias outras mulheres. Então, existem pessoas maliciosas, existem pessoas que se beneficiam da dor do outro. Então, quando a gente tem dor, quando a gente está no desespero, a gente perde, às vezes, a noção assim, do que pensar. Às vezes a gente ela mais chorando e dizendo para mim, eu tenho vergonha. Dizer, não tenha vergonha não. Foi o desespero que levou você a fazer isso. Então, assim, ter muito cuidado, vocês fiquem alerta. O que a gente faz é para poder alertar vocês, passar informação de qualidade. Como eu sempre falo, vocês precisam ser protagonistas da história de vocês. Não é qualquer profissional que vai chegar para vocês, falar sobre endometriose, sobre cirurgia, sobre qualquer coisa que coloque pela garganta de vocês,
aquelas coisas milagrosas. Ah, mioma de sei quantos centímetros com um chá, com não sei o que lá vai resolver. Então, vocês tenham muito cuidado nessas informações, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Hoje eu atendi uma paciente que fez um plano nutricional que disse que ia tirar a força dos miomas, ia desaparecer os miomas dela. Pelo amor de Deus, cuidado com esse tipo de coisa. A Efigênia trouxe aqui, mas eu sei que não é nem o nosso tópico, a gente fala de mioma hoje, mas miomas não somem com chá, miomas não somem com alimentação, tá certo? Assim como a endometriose também não some, mas no caso da endometriose a gente consegue melhorar muito os sintomas com alimentação, exercício físico, tratamento clínico adequado, fisioterapia pélvica, mas não existe chá milagroso que desaparece essas doenças, tá? Por favor, cuidado com os charlatões. Estão pedindo aqui sobre adenomiose. Eu acredito que hoje não dá para a gente se deter muito a adenomiose, porque já estamos aqui no final da live. Depois a gente faz uma outra live, minha gente. A gente vai ter muitas novidades, muitas coisas boas. Vamos explorar esse homem. Ó, Priscila Clarissa já fez altos elogios. Eu posso dizer aqui porque ela disse para todo mundo. Ela foi uma pessoa que tinha uma endometriose muito profunda. O doutor Rafael fez uma excelente cirurgia aí robótica. Priscila agora ela colocou aqui. Não estou falando porque ela não autorizou. Ela colocou aqui a gravidez dela de forma natural, com acompanhamento do doutor Rafael. Minha bênção está chegando. Então ela está super feliz, satisfeita. E Priscila sempre foi uma bênção em nossas vidas. Sim. Sim, Priscila, como você falou no começo da live, é uma querida, uma paciente que a gente compartilha, que é maravilhosa, e eu fico muito feliz em poder ter feito parte dessa história e conseguir trazer esse resultado realmente maravilhoso. Priscila, só para vocês entenderem um pouquinho, Priscila foi uma paciente que chegou com lesões muito grandes de endometriose e também com acometimento de mais órgãos. Fizemos uma cirurgia e com acompanhamento multidisciplinar, com nutricionista, o ginecologista especialista em videocirurgia, que sou eu, a fertileuta. Então, tudo precisou ser realmente tratado da melhor forma e a gente conseguiu chegar a esse resultado maravilhoso que foi a tão sonhada gestação. Sou muito feliz por fazer parte dessa história. Fica muito feliz. Assim como tantas outras. E tem outros casos de sucesso. A gente tem vários cases de sucesso, graças a Deus. O trabalho multidisciplinar ele faz com que a gente tenha resultados fidedignos e que a gente possa mostrar mesmo, que as próprias pacientes elas fazem questão de mostrar para poder empoderar outras mulheres. Isso é muito bom. Tenho endometriose, quero fazer cirurgia. Nossa última perguntinha, tá? Tenho endometriose, quero fazer cirurgia, já está em boas mãos, marcou uma consulta com o doutor Rafael. Mas estou com medo de não conseguir engravidar. Fala um pouquinho para ela, doutor Rafael. Como essa cirurgia pode impactar para não engravidar? Só complementando lá a questão de Priscila. Priscila era um caso que a gente, assim, doutor Rafael, até a gente tinha sugerido para ela fazer coleta de ovos, ela tem os endometriomas, então a gente não vai, só fazer bem rapidinho aqui. E aí ela foi fazer a coleta de ovos antes de fazer a cirurgia, ela não conseguiu coletar ovos, ela tinha um antimileriano, para quem não entende, para quem não sabe muito bem o que é antimileriano, é a reserva ovariana, tá? Ela tinha de 0,6 é muito baixinho, quase não tinha óvulos, isso antes de fazer a cirurgia. Depois que fez a cirurgia com o doutor Rafael, então ela voltou para o tratamento nutricional e está gestante natural. Então, antes ela foi fazer a coleta de óvulos, através da fertilização in vitro, que não ia fertilizar, né, mas ia congelar o óvulo. Mas aí ela não conseguiu. E pós-cirurgia, mesmo com essa reserva tão pequenininha, ela conseguiu gestar de forma natural. Então, existem inúmeros resultados aí bons. Cada caso é um caso. A gente não está dizendo que todo mundo que fizer cirurgia vai gestar de forma natural. Pelo amor de Deus. Vamos lá, doutor Fel. Responde essa da Thalia. Tenho endometriose, quero fazer a cirurgia, mas estou com medo de não engravidar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que a gente vai fazer na cirurgia, tá? Então, se você não tem endometriomas, que são bolas de sangue de endometriose no ovário,
a gente não vai realmente machucar demais teu ovário numa cirurgia de endometriose. Pode ser que a gente acabe mexendo nele um pouco, mas não será o caso. Número 2. A cirurgia de endometriose, ela tem como base a retirada dos focos de endometriose só de onde existe endometriose. Então, a gente vai retirar esses focos e a gente vai deixar a tua trompa o mais soltinha possível. A gente vai soltar possíveis aderências da tua trompa, que podem ser motivo de você não conseguir engravidar. Então, você não tem que ter medo da cirurgia de endometriose e depois não conseguir engravidar por causa da cirurgia. A endometriose, ela é uma doença que pode trazer infertilidade com acometimento da trompa. Sim, isso é real, isso é verdade. Então a gente tem que saber direitinho se a trompa está acometida, se o ovário está acometido, se tem endometrioma. Se tiver um endometrioma, qual é o tamanho dele, se a gente vai precisar abordar o ovário ou não, tá certo? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Mas a cirurgia para endometriose, ela está aqui também para melhorar a sua fertilidade. Então, vamos lá, vamos seguir adiante para que você consiga a sua tão sonhada gestação. Nós estamos aqui, eu trabalho com nutrição e fertilidade, então meu sonho é que todas as minhas mulheres que cheguem no sonho da maternidade, elas consigam concretizar, seja ele de forma natural ou artificial, mas que leve o bebê para casa nos braços. Todos Doutor Rafael, os nossos sonhos. nossos sonhos. Tem muitos elogios aqui para ti. Fico muito lisonjeada em saber que escolhi um profissional maravilhoso que vocês amaram. Então, tem alguém aqui perguntando, por favor, qual o Instagram? Já segue lá todo mundo que está aqui, por favor, minha gente, vão seguir o Instagram do Dr. Rafael. Tem muito conteúdo, esses conteúdos são relevantes, são conteúdos baseados em evidências científicas, então você não está em qualquer Instagram, né, vendo conteúdos, às vezes, que não tem tanta relevância, enfim. Mas vão lá, siga. Diz aí, Rafael, teu Instagram, por gentileza. Perfeito. Sintam-se à vontade. Meu Instagram é Dr. Rafael Alves Gineco. Tudo junto. Dr. Rafael Alves Gineco. E agora eu vou fazer meus agradecimentos ao doutor Rafael por ter disponibilizado esse momento da noite. A gente sabe que ele é muito ocupado. O Rafael vive fazendo cirurgia praticamente todos os dias. Tem alguns dias que faz clínica também, né? Ele tem um consultório aqui em Caruaru, então quem tem dificuldade de ir a Recife, pode marcar consulta aqui em Caruaru. A localização ali perto da Casa de Saúde, perto da Fusan, do Bonanza, ali em Maurício Nassau, uma localização excelente. Ele está aqui, vai ficar todas as terças, né, doutor Rafael? Que não aumentou muita demanda. Segundas. Todas as segundas, perdão. Todas as segundas. Agradecer por tanto conhecimento, por tanta entrega, por ele ser essa pessoa tão fofa, né? Eu digo fofa porque eu tenho muito carinho e admiração por ele, sabe? E muito respeito. E de uma forma assim bem lúdica, de uma forma bem prazerosa, que a gente sabe que esse tema é um tema pesado. Meu Deus do céu, será que todo mundo vai ficar na live? Porque falar de cirurgia, às vezes as pessoas não vão fazer cirurgia e é um tema mais assim, né, específico, e a gente conseguiu ter um público muito bom. E desde o início a gente conseguiu segurar esse público. Então, agradecer a você que está aí do outro lado também. Meu muito obrigada. Vamos fazer outras lives. Depois a gente vai abrir caixinha de perguntas, perguntando para vocês quais os temas mais relevantes que vocês acham. Que vocês levantem essa bandeira da endometriose, sejam protagonistas. Precisar de ajuda, de alguma dúvida, entre em contato comigo, com o doutor Rafael. A gente está sempre não disponível o tempo todo, assim, para responder, porque a gente tem as demandas da gente, consultório, tudo. Mas assim que a gente tiver um tempinho, a gente vai responder sim, que a gente adora responder perguntinhas. E agradecer mais uma vez por esse amado estar aí, cheio de informações maravilhosas para a gente. E se precisar de um profissional especialista, lembra que o doutor Rafael está atendendo aqui em Caruaru, tá? E faz consulta também online. Então, Sim. se precisar Recife, Caruaru, online, então não tem desculpa, tá? Obrigada de coração. Queria agradecer também. Queria agradecer também, Efigênia, pela essa equipe que a gente conseguiu construir, né, desse trabalho de excelência que a gente busca sempre e que a gente consegue junto trazer o melhor para os nossos pacientes. A gente que é cirurgião ginecológico tem muita necessidade de trabalhar
em parceria com o nutricionista e principalmente com endometriose. E eu sou muito feliz de ter achado uma pessoa tão empenhada quanto você e tão competente para realmente a gente conseguir cuidar bem das nossas pacientes. Queria agradecer a todos e principalmente as mulheres que ficaram aqui, que aturaram a gente aí um pouquinho, e que a gente, tomara que tenha conseguido trazer o melhor da informação para vocês, e tirar todas as dúvidas, ou quase todas possíveis, que foram trazidas. Muito obrigado e boa noite. Meus amores, um beijo bem grande. Priscila, um beijo para esse bebê e em breve nos encontramos, se Deus quiser. Cheiro, cheiro. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.